mas foi a palavra que, quando eu pedi ao Espírito Santo, eu pedi a Deus, eu quero uma palavra para nesta noite. Senhor, eu gosto de meditar numa palavra que ela sirva para a minha vida. E porque eu sei que quando ela serve para mim, ela serve para você, serve para todos nós. E Deus me deu aqui no livro de Mateus capítulo 27, o versículo 20, alguns versículos. Glória a Deus. Se você tem a sua Bíblia, você pode depois meditar, porque agora falei muito em cima da hora. Mas aqui diz: mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidões, pedisse Barrabá e mate-se a Jesus. Respondendo, governadores, disse-lhe: qual desses dois queres que eu solte? E eles disseram: Barrabá. Disse-lhe Pilato: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilato, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomou água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Desconsiderais isso? Respondendo todo o povo, disse: o sangue cai sobre nós e nos nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabá, e tendo mandado açoitar a Jesus, e entregou para ser crucificado. Glória a Deus. E logo os soldados dos governadores conduziram Jesus à audiência, reuniram junto dele de corte. E, despedindo-se, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e a sua mão direita uma cana, e o joelho diante deles, e escarnecia, dizendo: salva, rei do judeu. E cuspia nele, tirando-lhe canas, e batia com ele na cabeça. E depois de haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe de suas vestes e levaram para o sacrifício, para sacrificarmos. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, você que está aí prestando atenção nesta palavra, ali se vê bem claramente que o povo, por não conhecer quem era Jesus, pela sua arrogância, pelas suas ignorâncias, glória a Deus, ele estava ali ansioso para que surgisse uma oportunidade para poder matar Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas
nós vemos que junto ali tinha um condenável, que era Barrabás. E nessa noite, se fosse fazer uma pergunta, a gente perguntava: o que você quer que solte? Barrabás ou Jesus Nazareno? Glória a Deus. Neste dia, se fosse hoje, nós poderia dizer: solta Jesus. Aleluia. Solte-se a Jesus Nazareno. Mas nós não tivemos essa oportunidade, porque esta oportunidade não era para nós julgarmos. Era para nós adorar hoje. É para nós adorarmos ao Senhor Jesus. Porque se ali os adversários, aquele povo que estavam cheios de tanto raiva, porque, irmão, quero deixar explicado, irmão, se você tiver quieto na sua casa, não fizer nada na obra de Deus, nenhum empecilho vai acontecer. Nem o seu amigo, nem os seus inimigos vão se levantar contra você. Você vai estar com a vida tranquilamente. Pensando ser, né? Mas não. É o contrário. A nossa vida, se nós estiver bem tranquilamente, é provável que espiritualmente ela não está boa. Porque alguma coisa tem que estar acontecendo. Porque quando você se levanta para dar glória a Deus, aí na tua casa, aí no teu trabalho, ou na rua, vai aparecer um espírito daquele povo que estava lá, juntamente do governador. Vai aparecer um espírito daqueles para te atormentar, para tirar a tua paz, para tirar a tua comunhão, para tirar até mesmo a tua salvação. Mas olhe na palavra. Glória a Deus. Dê glória a Deus. Não se entristeça, porque Jesus foi levado para a crucificação. Não se entristeça. Dê glória a Deus, porque essa foi a nossa vitória. Essa foi a minha e a tua vitória. Essa foi uma das profecias do profeta Isaías, que tinha profetizado por volta de 750 anos antes do nascimento de Jesus. Que Jesus ia nascer de Maria Virgem. Ele ia ser um homem experimentado do trabalho em toda a sua vida. Ele ia ser perseguido. Ele ia ser levado para o matador como uma ovelha muda e nem sequer abria a sua boca. Essa é uma das profecias de Isaías. Você que conhece a Bíblia Sagrada, você conhece essa profecia. Mas você que não conhece, mas deseja conhecer, procure alguém que sempre perto onde você está tem alguém que conhece. Glória a Deus. Foi uma das profecias de Isaías que cumpre aqui. Ele ia ser levado como uma ovelha muda para o matador. Aí entrou os acusadores, querendo uma oportunidade. Por isso que eu digo, irmão, a Bíblia
Ela diz: maldito o homem que confia no outro homem. Quando ela diz o homem, ela está falando vice-versa, homens e mulheres. Que às vezes eu uso falar nos homens, mas as mulheres estão em combiço, estamos unidos. Mulher faz parte do nosso ministério. Glória a Deus. Quando Deus fez lá no jardim do Getsêmani, Deus fez o homem e a mulher. Glória a Deus, lá no jardim do Éden. Ele fez o homem e a mulher. Quando falamos o homem, falamos a mulher. Glória a Deus por isso. Então a Bíblia diz que maldito o homem que confia no outro homem, porque hoje ele é o seu maior amigo. Deita no seu ombro, chora com você, mas amanhã ele é pode ser seu inimigo. Então respeite o homem, respeite a mulher, trate com carinho, com amor, confiando, mas leve, pensando na Bíblia Sagrada. Porque aqui nós encontramos, versículo mais atrás, um dos seus discípulos, Judas Iscariote. E para começar, para quem conhece, sabe que Judas Iscariote era um dos tesoureiros. Era tesoureiro. Mas vemos que por inveja, por ganância, se vendeu por 33 moedas. Ele trocou, ele traiu Jesus. Porque ele andava com Jesus, ele sabia das obras de Jesus. Jesus falava do reino de Deus. Jesus falava que o seu lugar não era aqui. Aqui ele estava de passagem. E o povo acusava Jesus pelas obras que Jesus fazia. Jesus não era mau. Vocês não encontram na Bíblia uma maldade de Jesus. Vocês vão encontrar Jesus na Bíblia curando, libertando, orando por nós. Antes de nós vir a este mundo, Jesus já estava orando. Glória a Deus, aleluia. Eu digo porque aqui no jardim do Getsêmani, Jesus está orando. E ele não está orando somente por ele. Ele está orando por nós. Antes de nós nascermos. Ele já sabia. Que hoje, eu e você, aí aonde você está, ia estar adorando o nome dele. Ia estar proclamando as boas novas do Senhor. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, aleluia. Lá ele orava, que ele dizia: Pai, se esse cálice não pode passar sem eu beber, faça-te a tua vontade. Ele sabia que tudo isto ia acontecer. Mas ele dizia: Pai, se esse cálice não pode passar sem eu beber, faça-se a tua vontade. Quantas vezes, aleluia, nós até um pouco, às vezes a gente blasfema. Porque às vezes a gente chega a dizer, aleluia, Deus parece que até se esqueceu de mim. Parece que Deus não está nem ouvindo as minhas orações. Mas Jesus estava orando, era para você.
era para mim. Glória a Deus, aleluia. Jesus estava orando ali no jardim de Getsêmani, era para você, era para mim. Para ele vencer, porque ele sabia que de qualquer maneira ele ia, porque ele próprio já tinha visto essa profecia. Quem sabe você já recebeu uma profecia, mas ainda não cumpriu. Se ela foi vindo da parte de Deus pelo Espírito Santo, ela vai se cumprir. Então é melhor se prevenir, é melhor orar, é melhor buscar a Deus para que ela se cumpra com êxito, com grande vitória. Louvado seja Deus. Aleluia. Então é melhor prevenir do que remediar. Ficar será, não está escrito. Não provém de Deus. Será é dúvida. É não crer que Deus entregou o teu filho amado por mim e por você. O será não pertence a Deus. Tira a dúvida hoje. Se você estava com dúvida, tira a dúvida. Se você não tem fé, diga, Senhor, me dá fé agora, para que a minha fé agora aumenta, para que eu possa crer que o Senhor veio para salvar o mundo. E todos aqueles, porque ele diz que todos aqueles que nele crê será salvo. Glória a Deus. Aleluia. Eu não estou pregando aqui nesta hora uma placa de igreja. Irmão, esse trabalho não é meu, nem do presbítero Lucas Lima, que é o diretor desta obra. Então, nós não temos uma placa de igreja, temos a Igreja Pedra Viva, glória a Deus por isso, que é o nome da igreja, mas a igreja que nós estamos falando, a placa está escrito aqui na Bíblia, que foi levado lá no Calvário, Jesus Cristo de Nazaré. Aqui eu quero pedir para você, irmãos e irmãs, de qualquer for a tua religião, qualquer for a igreja que você serve, adore a Deus e busque a Deus, porque não somente nós vamos passar momentos de abundância, vai ter momentos em nossa vida de nós termos tristeza. Então é melhor nos estar fazendo como fez Jesus. Jesus sabia que este momento ia cumprir. Então ele orava sem cessar. Glória a Deus. Aleluia. Ele orava, porque isso ia acontecer. Às vezes você pode ter recebido uma profecia há muito tempo. Eu não estou falando de falsos profetas, irmão. Porque a Bíblia fala que muitos, o próprio Jesus falou, virão muitos em meu nome, e se for possível, enganarão até os próprios escolhidos. Muitos virão em nome de Jesus. Então você tem que buscar a palavra de Deus confirmada pelas Escrituras Sagradas e pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque ele disse, muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Muitos correm atrás de fama, de dinheiro, de poder,
Eles enganam muitos coitados que não têm entendimento, caem nas afrontas. Mas eu louvo a Deus nesta noite pela minha e tua vida, pela vida dos nossos familiares. Glória a Deus. Que Deus está abrindo o nosso entendimento, porque aqui nós abrimos. Este trabalho não é para divulgar uma placa de igreja, não é para te pedir uma oferta, pedir dinheiro. Não. Glória a Deus, aleluia. Este trabalho nós estamos fazendo pela fé, pelo amor que Deus tem nos dado, por aquele amor que ele pagou ali no Calvário. É isso que nós estamos fazendo nesta noite. É isso que esse trabalho foi levantado. Enquanto muitos levantam um trabalho, a primeira coisa é pedir, é cobrar para fazer uma oração. Aqui nós não cobramos para orar, nós não cobramos para te falar da palavra de Deus. Aqui nós falamos com a graça que Deus nos deu e com a vida que Deus tem nos dado e sustentado. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Aqui nós vemos que o povo estava ansioso. Naquele dia, para que soltasse Barrabá, um malfeitor. Malfeitor, nós sabemos que é tudo que não presta está em cima. Jesus era inocente, mas isso tinha que cumprir. Glória a Deus. Nós vemos que, aleluia, quem comandava esse trabalho era Pilato. E Pilato, quando ele viu que a multidão queria que crucificasse Jesus, ele tomou água e lavou-se as mãos para que o sangue desse inocente não caísse sobre a sua cabeça. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E assim foi feito. Eles escarneceram de Jesus. Eles cuspiram no rosto de Jesus. Eles colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Eles furaram os pés de Jesus, furaram as mãos de Jesus e colocaram-se em uma madeira, numa cruz. E foi levado até, glória a Deus, e foi levado para ser crucificado. Mas aí que nós vemos a nossa vitória, irmão. Porque Jesus ele tinha que passar por isso. Se ele não tivesse passado, nenhum de nós tinha alcançado a liberdade de hoje podermos falar deste grande amor. Olharmos para a cruz e vermos. Glória a Deus. Olharmos para a cruz e vermos. A cruz hoje, ela somente é um símbolo. Glória a Deus. É o símbolo da morte de Jesus ali na cruz. Glória a Deus. Jesus levantou os dois braços, foi pregado, um de cada lado, ali nas travas da cruz, seus pés cravados, para perdão dos nossos pecados. Glória a Deus.
Aleluia. A Bíblia, um pouco em outros capítulos, diz: Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador arrependido. O pecador que se arrepende, volta a buscar a Deus, a clamar pelo poder do sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus foi derramado para a nossa purificação, para purificar esta alma, este corpo, essa vida, para perdoar os meus e os teus pecados. Glória a Deus. Então, você, amado, querido ouvinte, saiba disso, que o sangue de Jesus foi para a nossa purificação. Por isso que ele teve que derramar o sangue ali naquela cruz. Aqui, quando nós meditamos nesta palavra, nós vemos que o sangue corria sobre a cruz, pelos braços, pela cabeça, descia pela cabeça, veio pelos braços, desceu pelos pés. Aleluia. E hoje, muitas vezes, nós não temos tempo de dar glória a Deus. Nós não temos tempo de dizer obrigado, meu Deus, porque eu deitei, dormi e levantei. Obrigado, meu Deus, porque trabalhei o dia inteiro e agora estou em casa, vou descansar. Às vezes a gente acaba esquecendo. Mas, irmão, é um alerta para nós. O Espírito Santo está dizendo que é um alerta, porque este preço Jesus pagou ali na cruz do Calvário, pela lavagem da nossa alma, porque nós somos pecadores, sim. Nós pecamos no falar, no pensar, muitos pecados, mas pedimos perdão a Deus, em arrependimento, buscamos a reconciliação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aleluia. Grande é o teu poder. Glória a Deus, aleluia. Mas a grande vitória do Senhor nós temos quando Jesus ele é pendurado ali na cruz do Calvário. Glória a Deus. Eu vou pular um pouquinho a palavra, vou adiantar mais. Louvado seja Deus. Isto é um alerta para nós. Às vezes você pensa, Deus esqueceu de mim. Não. Pelo contrário, Ele está te zelando. Ele está te ponhando nos braços, dizendo, chora, minha filha. Chora, minha filha, porque eu vou te consolar. Chora, minha filha, hoje, porque naquele dia eu vou enxugar as lágrimas que você derramar dos seus olhos. Chora, meu filho. Não tenha vergonha de chorar, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Às vezes você está aí no seu lar com aquela vontade de chorar, chore. Você está com vontade de dar uma glória a Deus, tem um glória a Deus forte. Não tenha vergonha de quem está perto. Tenha alegria. Aleluia. Porque lá no livro de Apocalipse está escrito que naquele dia o Senhor vai enxugar as tuas lágrimas. Não é essa lágrima que você chora porque seu marido foi embora, sua esposa foi embora, vice-versa. Não é essa lágrima, não. A lágrima que Jesus vai enxugar é a lágrima que você chora aos pés do Senhor. Hoje, aleluia, juntamente conosco,
dando glória a Deus, a lágrima que você ajoelha e chora, dizendo: Senhor, eu estou passando por vários problemas, mas do Senhor eu não deixo, do Senhor eu não largo, porque eu sei que o Senhor Jesus venceu e eu também vou vencer. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Deus é bom, irmão. Eu sinto aqui a presença de Deus. Eu sinto as mãos de Deus neste lugar. Aleluia. Te cachuri canta labadai. Jeová, aleluia, Senhor. Sinta aí, irmão. Receba aí, irmão. Receba aí, irmã. Receba em nome de Jesus o toque do Espírito Santo. Receba aí a cura. Receba a libertação. Aleluia, em nome de Jesus. Te casto de canta lamanai. Orianda labastu de comanai. Santo, 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 aleluia. Oh, Deus vivo, aleluia, Pai, fica conosco, Senhor. Não desampara teu servo, a tua serva, Senhor. Não desampares os nossos irmãos, queridos ouvintes. Tantos irmãos que estão no Caiá, Senhor, ou pelo canal do YouTube, Senhor, não desampare, meu Deus. Segura eles nas tuas mãos, Senhor. Fortalece a vida deles. Renova a fé de cada um, Senhor. Tira as dúvidas, Senhor Deus. Oh, aleluia. Glória seja dado ao nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E naquele dia e naquela hora que Jesus foi levado. Eu vou passar aqui, irmãos, a palavra. No versículo 45, ele diz: E desta hora sexta houve treva, sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani. Isto é Deus meu, por que me desamparaste? Glória a Deus. E alguns que ali estavam ouvindo isto dizia: Este chama por Elias. E logo outros deles correndo e tomou uma esponja e embebedou em vinagre e pondo numa cana dava-lhe de beber. E outros, porém, dizia: Deixa vermos se Elias vem livrar-me. Jesus clamou outra vez com grande voz: Entrego-te o meu espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras. Glória a Deus. Abriu o sepulcro, e muitos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados. Saindo do sepulcro, depois da ressurreição deles, e entrará na cidade santa, e aparecerá a muitos. Glória a Deus, aleluia. Dê glória a Deus aí, irmão. Glorifique a Deus nesta hora. Aleluia. Glória a Deus. É um momento da grande respeito deste momento, porque naquela hora Jesus clama pelo Pai. Deus meu,
por que me desamparaste? Mas ele não estava desamparado. Era que ia cumprir-se a Escritura. Glória a Deus. Aqui em outro ele diz, Pai, a ti eu entrego-te o meu espírito. Glória a Deus. Eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e tremeu-se a terra e fendeu as pedras. Quando Jesus olha para o céu, ali cravado na cruz, e diz, Pai, a ti eu entrego-te o meu espírito. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Glória a Deus. Trazendo-se a liberdade. O véu do templo se rasgou para trazer a liberdade. Eu e você adorar o Senhor até que Ele venha, para depois nós irmos morar com Ele. Glória a Deus. Porque naquela hora, o véu do templo se rasga e as sepulturas que estavam fechadas foram abertas. E os santos que ali dormiam foram ressuscitados. Aleluia. Dê um glória a Deus, irmão. Aleluia. Dê um glória a Deus, porque olha, quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, ele abriu-se a liberdade. Até as sepulturas que estavam fechadas, quantos mortos já tinham ali, quantos corpos de santos estavam ali? Quantos que criam na palavra de Deus estavam sepultados, a sepultura foi aberta e todos saíram. Glória a Deus, saindo do sepulcro, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceu a muitos. Glória a Deus, porque muitos que dormiam no Senhor, aleluia, e todos ainda que dormem, no dia, glória a Deus, porque Jesus, e antes disto acontecer, ele já tinha feito uma promessa. Eu vou para o Pai, mas eu volto. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele foi. Ali no Atos dos Apóstolos apareceram quantos? Alguns dos discípulos estavam olhando e viram quando Jesus subiu. Porque Jesus ele não ficou no madeiro. Ele foi levado até a cruz, mas não ficou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou diante dos mortos. Glória a Deus. E nós vemos que aí quando ele vai subir ao céu, eu estou adiantando a palavra, irmão, que as nossas horas vão se passando e nós louvamos a Deus pelas horas passadas. Glória a Deus por isso. Aleluia. E quando ele foi subindo ao céu, muitos que estavam olhando, acompanhando a vinda de Jesus, ele diz que o céu se abre e ele entra. Mas aparecem os anjos junto daqueles varões e diz: varões Galileu, o que está vendo? E do jeito que viste ir subir, ele vai voltar. E ele vai voltar, irmãos. A pura certeza
da relação da Bíblia Sagrada, ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, seu povo, que estão adorando a ele em espírito e em verdade. Glória a Deus. Ele vai voltar. Ele não vai andar mais neste mundo como andou. Mas a Bíblia declara que ele vai vir sobre as nuvens e as trombetas vão tocar. E os anjos descerão para fazer a colheita. E todos aqueles que achar invocando o nome do Senhor serão salvos. Glória a Deus. Temos que passar o processo na terra, tem que passar, irmão. Mas passe dando glória a Deus. Passe adorando a Deus, porque naquele dia a Bíblia diz que para os que já dormem no Senhor, serão ressuscitados primeiro. E nós que estamos vivos, será transformado o nosso corpo igual, esse corpo corrompido será transformado num corpo glorioso, igual ao corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Pode dar glória a Deus, porque, aleluia. É bom quando Jesus voltar, achar nós numa noite como esta, eu aqui, falando do grande amor dele, falando que ele pagou o preço ali na cruz do Calvário, eu aqui falando, você aí sintonizado, ouvindo a palavra, crendo, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e de ouvir-se a palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus você não vai crer, você não vai ter fé, e você vai ouvindo a palavra de Deus, você vai crescendo a sua fé cada vez mais, porque eu não estou falando aqui deste amor com interesse de dinheiro, eu estou falando com interesse de esvaziar o inferno, que o inferno está se enchendo, porque muitos perderam a coragem de falar do verdadeiro amor de Deus, de falar que Jesus cura, salva e batiza e leva para o céu. Então a nossa fé aqui é de esvaziar o inferno e povoar o céu de almas, vida, salva, remida e lavado no sangue de Jesus. Glória a Deus. Por isso é que nós não pregamos placa de igreja. Eu não digo na minha igreja. Eu digo no sangue de Jesus há poder. O sangue de Jesus limpa e purifica você dos seus pecados. E no nome de Jesus, Jesus disse meu nome, e no nome de Jesus expulsarão o demônio e toda a força do mal. Toda hora em que você vê que o demônio está te perseguindo, está te atentando, expulsa ele. Fala, está expulso em nome de Jesus. Porque Jesus pagou o preço, mas ele deixou nós tudo escrito o que devemos fazer. Para nós não errar o caminho, irmão. Para nós não tomar outro caminho. Porque só há dois caminhos. Um estreito e um largo. Nós temos que entrar no estreito. Glória a Deus. Por isso que nós temos que estar dando glória a Deus, que o Espírito Santo vai mostrando o caminho estreito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Oh, glória a Deus e Pai. Aleluia. Grande Deus. Glória a Jesus. Então, irmão, que Deus abençoe os irmãos aí do canal do Caiá, que estão aí sintonizados. Você que está lá na Bahia, está na Santa Catarina, estado do Paraná, lá em Mato Grosso do Sul, você lá do exterior, você de outro estado, você aqui da cidade de Sorocaba. Glória a Deus. Você que está pelo canal do Caiá, você que está pelo canal do YouTube, que seja abençoado no nome de Jesus.
E eu te peço, não pare de adorar a Deus. Não pare de louvar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vou orar já já, irmão. Daqui a pouquinho já estamos orando, eu estou encerrando a palavra que o Espírito Santo tem colocado na minha vida, na minha mente. São palavras de alerta, para que nós estamos alertados, irmão. Para nós confiar só em Deus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus. E quando nós ouvimos uma palavra dessa, irmão, que o véu do tempo se rasgou de alto a baixo, aquele dia se fez treva. Glória a Deus, aquela hora. Nós vemos que os mortos foi ressuscitado. É para alegria nossa hoje, irmão. Nós sabemos que nós cremos, que nós temos um Deus vivo. Nós temos o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. O único que teve o grande amor de dar o teu filho amado para vir sofrer nesta morte de cruz. Aleluia. Enquanto nós vemos por aí muitos dizendo: sorte, Barrabá e crucifique a Jesus, porque não estão crendo na verdadeira palavra de Deus, porque não estão crendo na verdadeira Escritura Sagrada, não estão crendo no poder de Deus. Mas se você está aí me ouvindo agora, eu te convido, faça a prova de Deus. Faça uma prova para ver se Deus está com você ou não. Aleluia. Faça a prova. Aleluia. Jesus disse: fazer prova. Faça a prova, ver se ele está com você ou não. Aleluia. No Velho Testamento, nós vemos quando Deus apareceu. Glória a Deus. Lá para Gedeão, Gedeão fez prova. Apareceu lá para Moisés, que estava pastoreando a ovelha do seu sogro. Moisés fez prova. E Deus provou na vida dele que estava com eles. Que Deus tinha projeto na vida deles, como Deus tem na sua vida. Glória a Deus. Deus tem uma grande obra na vida de vocês. Às vezes é que vocês não pararam a pensar. Você só pensa no momento da sua tribulação, mas não pensa que lá na frente você tem uma grande vitória. Você tem uma cidade santa, não construída por mão de homem, mas construída pelo poder de Deus. Aleluia. Você tem uma morada celestial. Aqui na terra nós estamos de passagem, irmão. É por poucos tempos. Então vamos aproveitar esse tempo, fazendo o que é de bom, o que é de melhor e adorando a Deus. Nunca é tarde para adorar a Deus. Você pode dizer: mas eu estou parado nos caminhos do Senhor. Eu parei. Você tem oportunidade de voltar para o caminho do Senhor. Ah, mas eu não quero ir mais naquela igreja. Vai, procura a igreja que você goste, que os irmãos te aceitem. Ah, mas eu quero voltar para a minha igreja. Volte, irmão. Nós temos livre-arbítrio para escolher o lugar que nós se sentimos. Ninguém está obrigado a nada. Deus não colocou nenhum jugo na sua vida pesado. Jesus só disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrará descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave. Glória a Deus.
O jugo do Senhor não é pesado, é suave. Glória a Deus, se você aprende de Jesus, você é bem recebido. Você está com a dúvida, faça uma prova. Vamos fazer uma prova, ver se Deus está mesmo na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Deus te ama, Ele te ama. Ele te chamou, não foi para você, não foi para te deixar você caído, não. Te chamou, foi para você levantar. Ele te colocou para colocar por cabeça, não foi para colocar por cauda, não. Glória a Deus. Por cauda quem tem que haver a Satanás, por terra tem que haver a Satanás. Não os filhos de Deus. Os filhos de Deus têm que andar de cabeça erguida, dando glória a Deus. Aleluia. O inimigo se levanta, mas ele levanta hoje e cai por terra. Porque quando você clama pelo nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. Sai! Ele tem que sair. Você clama, Deus, manda fogo do céu. Jesus vai mandar fogo para queimar toda a doença, para queimar a enfermidade, para queimar toda a tribulação infernal. Vamos crer, irmão. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Não se esqueça, irmão. Deixa aí a sua contribuição. Deixa aí o seu comentário. Faça o seu comentário. Glória a Deus. É muito importante o seu comentário aí para nós ajudar no canal, fortalecer o canal. Glória a Deus, que essa palavra possa ir mais longe, possa atingir mais lugares, mais pessoas que necessitam de ouvir a misericórdia de Deus, que estão necessitando da misericórdia de Deus, e às vezes através do canal, deixa aí o seu comentário. Eu gostei dessa obra, eu gosto dessa obra, eu estou amando, glória a Deus, porque a palavra de Deus ela é genuína. Glória a Deus, deixe o seu joinha, aleluia. Tanto você aí do canal do YouTube, como você aí do canal do Caiá, porque eu creio que Deus vai te abençoar cada vez mais. As bênçãos de Deus vai chegando na sua vida. Deixe o seu pedido de oração. Vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Também tenho a oração com o presbítero Lucas Lima, das 10h30 às 11h, de segunda a quinta-feira. Todo dia está ali o irmão presbítero Lucas Lima. Ele está orando, pregando e louvando a Deus e intercedendo pela tua vida, pela minha vida. Que Deus abençoe o nosso irmão presbítero Lucas Lima, que é o diretor desta obra. E as nossas irmãs coordenadoras, a irmã Carol Pérgola. Que Deus te abençoe, irmã Carol, grandemente. Não perca a fé, não deixe esse amor morrer. Aleluia. Glória a Deus, mas glorifique a Deus nessa parte, porque grande é a obra do Senhor nas vossas vidas. Nossa irmã Darlene, glória a Deus, que é também as coordenadoras. Que Deus abençoe grandemente, irmã. Louvado seja Deus. Irmã, Deus tem grande obra na sua vida. Aleluia. Ele não colocou vocês nesse trabalho para deixar vocês em derrota. Ele colocou porque ele vai levantar vocês por cabeça. Aleluia. Oh, glória a Deus. Santo Espírito de Deus. Meu Deus, cumpra aqui a tua palavra, meu Deus. A tua palavra tem que cumprir, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não desanimes, irmãs. Esta é grande obra.